Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de pneumática, né? Hoje a gente vai estar atendendo aí, um pedido de um colega aí, assinante do canal, né? Que mandou um e-mail, né, pra gente perguntando justamente sobre consumo, né, do ar comprimido, né, o sistema pneumático, né? Na verdade a gente vai estar fazendo uma revisão, a gente já tem vídeos, né, no canal falando sobre isso, né, sobre essa questão de consumo, né? Mas aí a gente achou interessante o questionamento dele, vai estar dando uma geral, né? Falando sobre esse tema aí de forma geral, né? No próximo vídeo que a gente falar sobre pneumática, a gente vai estar já falando sobre cálculo especificamente voltado à questão do consumo. Né? O que acontece? Um sistema pneumático ele tem como base justamente, né, sempre um elemento que vai estar gerando o ar comprimido para o sistema. O sistema pneumático ele sempre vai ter um elemento que vai estar gerando, né, esse ar comprimido para o sistema. Né? Nesse caso aqui a gente está indicando, né, o compressor, né, que é normalmente o elemento que vem a gerar esse ar comprimido. Né? Só que tem um detalhe que é o seguinte: o compressor, estrutura, né, física, o qual vai estar realizando, né, o processo de aspiração, né, e de concentração do ar comprimido em um reservatório, é esse elemento aqui, né, que está marcado aí de verde, né, que um compressor é tipo pistão, né, e aí o que acontece? Essa parte aqui embaixo é onde fica armazenado o ar comprimido, que é justamente o reservatório. Né? Então é esse reservatório aí que vai ter o volume de ar comprimido e, consequentemente, o ar comprimido pressurizado, ou seja, uma determinada pressão, tomando como base aí o que o compressor venha a suportar. Né? Esses compressores eles têm como premissa, né, sempre um ponto máximo, né, de pressão e um ponto mínimo de pressão que fazem com que tenham a atuação do circuito. Né? Tem uma atuação do circuito. Isso basicamente vai servir de quê? Né? Na concepção de consumo. Quando o compressor ele atinge o seu pico máximo, né? Ou seja, o cabeçote dele entra em funcionamento, né? O motor ativa o cabeçote dele, ele aspira o ar externo e manda para o reservatório. Chega um ponto que a pressão ela eleva, chega no limite setado, né? Lembrando que aqui é um vaso de pressão, né? Consequentemente, ele tem um limite, né, de pressão suportado, né? Então, nesse caso aí, quando ele chega nesse ponto aí, ele atinge o seu pico máximo e o compressor ele recebe um sinal, né, por meio aí de um pressostato, né, e indicando que chegou a pressão máxima e ele para lá o motor, né? Então, aqui, internamente no reservatório, ele vai estar o que a gente chama popularmente de cheio. Né? Então, ele vai estar cheio. Né? E nesse caso aí, quando o sistema ele começa a entrar em uso, né? Ou seja, os seus atuadores começam a ter movimentos, né? Ciclos efetivos, exemplo como cilindro, né? Ou se o sistema ele tiver vazamento, que é algo bem comum, principalmente para sistemas complexos. Né? Então, o próprio vazamento, o consumo dos atuadores vai fazendo com que esse volume de ar comprimido no reservatório ele venha a diminuir. Só que ele tem que diminuir até o ponto mínimo, né, útil aí do equipamento, porque senão, imagina, o sistema ele está lá funcionando, né, e em determinado momento ele para, porque o volume do compressor ficou muito baixo e ele voltou a atuar novamente para encher, né, preencher lá aquele reservatório e o sistema parou. Né? Então não é assim que funciona. Quando ele chega no mínimo, ele ainda está garantindo, né, a pressão no sistema e ele, com base naquela situação do pressostato, do sensor, né, ele volta a atuar fazendo com que o reservatório venha ficar cheio. Beleza, né? Então ele trabalha nesse ciclo, né, aumentando o volume, diminuindo o volume com base no consumo do próprio circuito, né, o circuito que está aqui representado. Né, então esse circuito, quando ele começa a atuar, ele toma como base isso. No circuito, como eu falei, você tem principalmente consumo por meio dos atuadores, né, você tem às vezes vazamento do sistema, às vezes acontece você também tem a perda de carga no próprio atrito, né, no próprio contato, né, do sistema com as mangueiras. O ar comprimido ele tem um problema grande que é a questão da umidade. Né? Então, quanto mais umidade para o sistema, mais difícil a resistência. Né? O pior é a resistência dos elementos, faz também com que se tenha um aumento do consumo, né, elevado, comprimento das tubulações, número de curvas, enfim, você tem uma série de elementos que
ajudam aí no consumo dele, né, no consumo desse ar comprimido. E esse consumo ele vai estar parametrizado com base no compressor. Então aí vem um outro ponto. Se o compressor ele tiver mal dimensionado, pode ser que ele entre em atuação constante, né? Ou seja, você tem um gasto excessivo, porque o motor dele vai estar ativado de bastante tempo, e mesmo assim ele não vem atender o teu pico de pressão do sistema. Exemplo, o pico de pressão do sistema é de 6 bar, ele está dando lá 5 bar. Né? Porque na atuação do sistema, aquele compressor não está atuando. Então entra um ponto aí que é justamente o reservatório e o tempo de enchimento desse reservatório. Né? Exemplo, qual o tipo de compressor que você vai estar utilizando? É de fato compressor tipo pistão? É um compressor tipo parafuso? Né? Ou outro tipo de compressor? Então entra essas perguntas aí na análise do dimensionamento do sistema. Né? Mas é sempre importante ficar atento com essa situação, que os elementos eles acabam consumindo o ar comprimido. E tem um detalhe importante que é o seguinte, né? É muito comum você ter, principalmente, né, em cursos, né, ter aulas em paralelo de sistema pneumático e sistema hidráulico. De fato, a lógica é muito parecida, mas tem um detalhe que é muito importante, que é o seguinte, né, nos sistemas hidráulicos, né, os sistemas fechados, o fluido hidráulico ele sempre retorna, né, para o reservatório. No ar comprimido, no sistema com ar comprimido, o ar comprimido ele não volta para o reservatório, ou seja, ele não volta lá para o reservatório do compressor, né? Ele volta para a atmosfera, o qual o sistema de aspiração dele vai estar retirando aquele ar, né? Essa matéria que ele necessita para estar mandando de volta para o reservatório, né? Então aí é uma diferença importante. Né? Em contrapartida, o sistema hidráulico para estar em pleno funcionamento, ele tem que a bomba, né? Ele tem que estar lá em funcionamento constante. Né? E aí são as variações que tem. Sistema hidráulico, sistema pneumático, né? Qual que você vai utilizar, dependendo do tipo de pressão, de força que o seu sistema necessita. Mas a nível do sistema pneumático é assim que funciona o consumo dele. Né? Ele tem essas variáveis, né? Mas o grande detalhe é ter um compressor que suporte, né, esse sistema. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!